Olá pessoal, eu sou o Cláudio Carneiro e hoje estamos apresentando mais um episódio do programa TVC Cast, que tem como pauta entrevistar grandes personalidades de diversas áreas, abordando temas sobre desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional, mudança de mindset, empreendedorismo, inovação, enfim, temas atuais e de grande interesse da sociedade, independentemente da sua idade. E hoje, nosso entrevistado é uma pessoa muito especial, queridíssimo, ele que é procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho no Rio de Janeiro, professor muito prestigiado, autor de vários livros, e além de todo esse vasto currículo, que obviamente que eu só li um trechinho, porque o currículo dele é muito grande, né? É um ser humano sensacional, e eu estou falando aqui do estimado amigo, o doutor Fábio Vilela. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, professor Cláudio Carneiro. É uma honra estar aqui, não só pela admiração que eu tenho todo o seu trabalho, e também por essa iniciativa louvável, né? De buscar transformar vidas e carreiras, trazendo pessoas, personalidades que possam contribuir para a formação do convencimento e direcionamento dessa rapaziada. Muito parabéns pelo trabalho, é um prazer estar aqui. Nós que agradecemos, né? Eu tenho certeza que você vai adorar esse episódio, mas antes da gente começar esse bate-papo, eu gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores que fazem com que esse programa aconteça, o ICEP Hub há mais de 17 anos transformando vidas e carreiras, e o Totality Precatório com mais de 400 milhões negociados em 4 anos. Um abraço aqui à doutora Márcia Gurgita. E se você também quiser agregar a sua marca a esse programa e ajudar o nosso projeto social inovador e totalmente sem fins lucrativos, entre em contato com a nossa equipe, vai aparecer aí o e-mail contato.portaltvc@gmail.com, e aí você também aproveita lá, se inscreve no canal e também no nosso Instagram, @transformando vidas e carreira. Bom, primeiro agora sim, a doutor Fábio Vilela, eu queria agradecer imensamente a sua participação, por disponibilizar o seu tempo aqui conosco. A agenda dele é cheia de compromisso, ainda mais agora, nesse momento que ele acaba por assumir pela 4ª vez a chefia do Ministério Público do Trabalho, além de outros mandatos como vice-presidente, mas ele, com muito carinho, com muita gentileza, aceitou o nosso convite para participar e contar um pouquinho mais da sua história pessoal, da sua história profissional, da sua história de vida. E você quiser seguir lá o Dr. Fábio, @Fábio G. Vilela, com 2 L's, tá? E aí eu queria agora só contar rapidamente, como a gente sempre faz aqui com os nossos convidados, um pouquinho da imensa trajetória dele profissional, apesar de jovem, né? Tem uma trajetória profissional muito grande. Então, procurador do Ministério Público do Trabalho já há 22 anos, né? E por 4 vezes procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho aqui no Rio de Janeiro, graduado pela Universidade Federal Fluminense, pós-graduado em Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho pela Universidade Gama Filho, doutor pela Universidade Autônoma de Lisboa, coordenador pedagógico, né, e professor do curso Toga, Estudos Jurídicos, enfim. Aqui é só um trechinho para o pessoal conhecer uma partezinha do currículo. Bom, eu sempre começo as entrevistas, e aí posso lhe chamar de Pelo Fábio? Amor de Deus, somos amigos, né? E aqui o objetivo é o público conhecer um pouquinho mais das personalidades que a gente traz aqui. Então, eu sempre começo com uma pergunta que é uma pergunta assim, para direcionar o nosso trabalho. E hoje a gente está lá com o doutor Fábio Vilela, né, com todo esse currículo, uma trajetória muito bacana, uma trajetória de vida e profissional. Mas a pergunta é, você sempre quis ser o que você é hoje ou você mudou de rota aí no meio do caminho? Conta um pouquinho dessa parte. Bem, mais uma vez, bom dia a todos, é um prazer estar aqui, poder contribuir, né, com o aprendizado aí, com um pouquinho da nossa experiência com esse pessoal. Na verdade, não, eu não pensei imediatamente para a área jurídica. Eu queria ser militar e botei na minha cabeça que eu queria fazer escola naval. Então, fiz concurso para a escola naval, logrei êxito, passei para a escola naval, mas não terminei a escola, saí no 2º ano. Mas queria frisar que foram 2 anos de um aprendizado maravilhoso. Eu tenho orgulho e me sinto da família naval. Tenho uma parceria institucional, além de amizades pessoais, com a Marinha do Brasil muito grande. Valores, inclusive a minha
minhas 2 posses anteriores foram na sede social do Clube Naval para ver o carinho que eu tenho e a parceria institucional do Ministério Público, trabalho com a Marinha do Brasil. Nós temos uma coordenadoria que trata o trabalho portuário, aquaviário e outras coisas mais. Mas eu queria ser militar, né? E aí, depois, por quê? Na minha cabeça, e eu vou dizer por quê, né? Eu sempre fui uma pessoa disciplinada, organizada, gostava de estudar, muito obediente, aquele filho obediente, CDFzinho, gostava muito de exercício físico. E para ser militar não é só isso, você tem que gostar da carreira militar, né? Tem que abraçar. Então, não obstante todo o aprendizado que eu tive com os valores militares, que hoje me são caríssimos, eu respeito e divulgo, mas eu vi que não era minha realmente. Só que eu estava num berço jurídico, né? Na verdade, minha mãe era servidora do Tribunal Regional do Trabalho, meu pai era membro do Ministério Público do Trabalho. Bem, saí da Marinha, o que eu vou fazer? E vou ser sincero, eu não tinha, desde pequeno, querendo ser do direito, não. Eu falei, racional. Porque às vezes a racionalidade ajuda a gente. Bem, saía aquilo que eu achava que queria, então vou fazer direito. Aí, prestei vestibular, fiz a Universidade Federal Fluminense, sou nascido e criado em Niterói, Rio de Janeiro, e comecei o primeiro contato com o direito, muito embora estivesse na UF fazendo. Meu pai era professor de Direito do Trabalho. Minha mãe, como eu falei, servidora da Justiça do Trabalho. Então, o primeiro contato que eu tive, na verdade, foi com o direito do trabalho. E me apaixonei pela matéria através do meu pai como referência, que já era membro do Ministério Público do Trabalho e também um excelente professor. E, diante disso, eu comecei a direcionar para a carreira trabalhista. Fui estagiário da Petrobras um período, ainda na faculdade, por certo. Depois, fui estagiário do Ministério Público do Trabalho, um concurso público, passei. Depois, passei para o concurso para ser servidor do Tribunal Regional do Trabalho. Aí, depois, sim, ingressei no Ministério Público, tomei posse em 12 de março de 2003. Completei esse ano 22 anos de Ministério Público do Trabalho. Então, na verdade, eu tinha uma intuição, um foco, ser militar, fiz uma mudança de rota. E hoje não me arrependo, sou realizado, eu amo a minha instituição. E esses convites que eu recebo para falar, não só de mim, mas principalmente da minha instituição, eu faço com o maior prazer, até para poder esclarecer a nossa atuação e divulgar, logicamente, para a sociedade como um todo. Nós vamos falar da sua instituição, que é uma instituição muito importante no âmbito social, no âmbito brasileiro, né? Mas essa pergunta ela é para você, principalmente, né? Porque, às vezes, você acha, poxa, eu mudei no meio do caminho, eu estou meio perdido. Não importa, pessoal. Vamos começar da onde você está. Eu acredito, né, Cláudio, numa coisa. Faça acontecer. Tenha um norte. Se você vai alcançar ou não, se é o melhor, se você botar a energia de mudança, de correr atrás, as coisas vão acontecendo. Se for o seu caminho, você vai chegar. Se não for, vai abrir uma porta do lado e você vai... O que você não pode é ficar na zona de conforto. Você tem que correr atrás, você tem que buscar, em busca do seu objetivo. E os objetivos, nós fazemos correções de rota ao longo do caminho. Até porque é muito comum, no nosso país, escolhas muito precoces. Nós temos que escolher muito cedo. Às vezes, nós não temos noção, mesmo na área jurídica, na nossa área, quantas possibilidades nós temos na área jurídica. Eu escolhi o direito por causa disso. Vou ser sincero, no que eu vou fazer? Porque pensei que quisesse ser militar, vi, na verdade, que não é aquilo. Vou para o direito, que o leque é grande. E aí, sim, vamos ajustando o foco no decorrer da caminhada. Eu mudei de profissão 3 vezes, né? Mas não estou aqui para falar de mim, eu não falei disso, não. Eu quase falei, olha, fui por aí também. Então, eu fui aluno do seu pai, né? Conheci seu pai, sua mãe foi aluno do seu pai. E já conheço o Dr. Fábio há muito tempo. Bom, aqui temos um regalo do nosso programa. Opa, uma caneca excelente, personalizada e também muito obrigado. Olha que lindo. Bom, então, se você está querendo mudar aí de rota, olha aqui o exemplo aí para vocês. E a segunda pergunta seria a seguinte, né? Envolvendo hábitos e atitudes, né? Quais os hábitos ou atitudes foram e ainda são fundamentais, né? Porque ele hoje está numa carreira de gestão, que, além da atividade profissional, demanda também uma experiência na área de gestão, né? De uma instituição como essa, né? Tão importante. Então, quais hábitos ou atitudes foram e ainda são fundamentais para a sua trajetória de realização profissional e, atualmente, na liderança de essa instituição que a gente sabe que você ama e defende, né, com unhas e dentes.
ao longo da sua trajetória. O que você tem aí para falar para os jovens? Primeiro, é muito comum na nossa área, inclusive principalmente na área jurídica, não necessariamente na área jurídica, mas principalmente na área jurídica, nós ficamos um pouco perdidos o que fazer na área jurídica, né? E lógico, existem cargos ou profissões que têm uma chamada, um apelo social, né? Ou seja, por status muito forte. Mas eu acho que o primeiro, vamos ouvir a nossa vocação. Isso é fundamental. Nós temos que conhecer o que faz o advogado, o que faz o juiz, o que faz o procurador, o promotor, o dia a dia, porque eu trabalhei muito na área de concurso público durante o período e às vezes as pessoas tinham um determinado cargo com certa importância dentro da sociedade, e é legítimo, nós queremos galgar certos setores, faz parte, mas depois passa, não aguento mais isso, ou seja, mas peraí, você fez concurso para isso. Então, primeiro, buscar a sua vocação. E às vezes não é fácil, eu falei, a minha eu fui buscando, fui ajeitando, ajustando o prumo no meio do caminho, e faz parte, não é nenhum demérito em relação a isso, mas temos foco, isso é importante. O ser humano, o que eu aprendi com a minha vivência, eu não sou muito velho, estou com 52 anos, mas a gente dá para aprender, Cláudio, alguma coisa. Eu acredito muito nisso. Nós somos energia, nós somos o que nós vibramos, nós temos que buscar sempre um propósito para a gente. E é claro que quando a gente joga essa energia de propósito, buscar, as coisas vão acontecendo para o nosso bem. Eu não sei se eu quero o melhor para mim. Sim, mas busque, corra atrás. E para isso a disciplina para mim é tudo. Tá? Eu não estou falando em alta performance, não. Tá? Isso aí, eu não vou trabalhar aqui alta performance, que eu não sou... eu acho que tudo é um equilíbrio. Primeiro, eu me lembro que desde cedo, independente do meu foco, se era passar de ano num determinado momento, ou um concurso público, a minha vida toda foi fazendo concurso público, primeiro para a área militar, depois para a área jurídica, para servidor, depois para juiz, procurador, ter uma disciplina, por exemplo, de estudo forte, uma atividade física, porque mente sã, corpo são trabalham juntos. Aí você fala, foi sempre assim? Claro que não. Eu aprendi também com os meus fracassos. Logicamente, teve momentos que eu consegui equilibrar tudo, teve momentos até por questões profissionais. Eu tive recentemente um infarto. Pois é, por quê? Porque teve um momento que eu não alinhei. Eu deixei que algo sobrepujasse tudo demais, que o trabalho, o estresse, deixasse minha atividade física de lado, minha mente de lado, só focando. Um ritmo muito pesado. Muitos compromissos, e você acha que você tem que abraçar o mundo, não dá certo. Então, tudo é um equilíbrio. Você precisa, sim, ter foco, você tem que buscar disciplina e ter o seu tempo de estudo diário, independente de estudo diário, em qualquer área. Estudo, você manter... Eu digo, o melhor investimento que nós podemos fazer para nós é o estudo. Em qualquer área, é o estudo. O conhecimento ninguém te tira. E o conhecimento, logicamente, é para ser passado. Melhor do que você absorver, você absorver e passar. E por isso que muito tempo eu me dediquei à área acadêmica. Hoje não dá pela questão de gestão há bastante tempo. Mas então é isso, disciplina, foco e correr atrás do seu objetivo, que eu acredito que aos poucos as coisas vão tomando o seu rumo. O que é seu está guardado, mas para isso você tem que jogar para o universo essa energia de busca. Querer sempre ser, não necessariamente melhor do que o outro. Esquece o outro. Ser melhor em relação a você mesmo, a cada dia um pouquinho melhor, você vai avançando muito. Eu tenho falado bastante sobre essa questão da produtividade associada ao no pain, no gain, né? Essa era, ela já passou, pessoal, porque hoje você vê, sem a tua saúde física, sem a tua saúde mental, você não é nada. Porque se você adoecer, já era. Agora, é claro que essa questão da zona de conforto, né? Tem gente que diz assim, eu queria saber onde é que ela está, porque eu nunca tive nela, né? Então, assim, tem gente que está buscando essa zona de conforto. Mas cuidado. As pessoas imaginam a zona de conforto como aquela loucura. Não, às vezes a nossa zona de conforto é uma fuga. Às vezes eu me entupo de trabalhar para não parar e pensar. Né? Nem todo mundo consegue ficar parado pensando, né? Porque o silêncio traz para a gente um autoconhecimento muito importante. Eu digo, quer ver a luz? Mergulhe nas suas próprias sombras. Não é fácil, às vezes, você parar. Então, a gente fala assim, não, eu não tenho zona de conforto, minha vida é uma correria de segunda e sexta. Eu falo, então, na verdade, a sua zona de conforto é o estresse que você alimenta para fugir daquilo que você tem que encarar. Na verdade, é isso. Interessante. Já pararam para ver? Porque a gente fala zona de conforto, a pessoa imagina o quê? Zona de conforto é você tá parado. Não. Vou dar um exemplo. Eu infartei e falo isso com orgulho.
Eu infartei porque eu fiquei muito tempo numa zona de conforto minha, que era não me dar tempo para parar. Me entupi de compromisso, eu não podia deixar para amanhã, não cuidei da minha saúde, que eu achava que era perda de tempo. E aí, eu estava numa zona de conforto, não tinha tempo nem de parar para pensar. Então, era uma zona de conforto que eu botei ali. Não me fez bem. Então, esse conceito de zona de conforto é muito relativo. O ser humano, a lei da inércia física não é à toa. Né? Nós temos a tendência de permanecer no estado em que estamos. Se a gente não fizer um upgrade, não tentar mudar, nada acontece. Pois é, né? Então, a diferença aí da pergunta, atitude e hábito, né? Atitude é o sentimento, aquelas coisas que você faz. E o hábito é a rotina, né? Com certeza. É isso que ele acabou de dizer. A rotina pode ser uma rotina boa, pode ser uma rotina ruim. Então, a gente tem que tomar cuidado. E ao longo da sua vida, Fábio, você teve, assim, algum mentor, ou não propriamente mentor, porque eu costumo dizer que mentora surgiu agora, essa nomenclatura, né? Mas sempre existiu. Mas alguma figura que te inspirou muito ao longo da sua carreira, para você, talvez para que você seja o que tenha sido o que você é hoje, ou talvez alguma coisa que você queria ser? Eu vou falar uma coisa que talvez para muitos seja, e não é nenhum clichê, não, é verdade. Com certeza foi meu pai. E falo isso porque aí você fala, e quando eu falo pai, e aí para todos, eu tenho um filho de 20, vai fazer 22 anos e um agora de 8 meses. Né? Então, aliás, parabéns. Obrigado. Né? Então, eu estou Gabriel e Heitor. Então, assim, vivenciando a paternidade mais velha, né? Eu brinco, é um pai, quase um pai ou avô. E a importância do pai, sabe por quê? Claro, minha mãe era meu chão, era meu alicerce, minha melhor amiga, minha confidente. Meu pai, minha referência. E aí, e eu falo, meu pai também, muito trabalhador, foi oficial de justiça, era depois procurador do Ministério Público do Trabalho, um excelente professor, e meu pai era um professor, aquele professor bom em diversas matérias. Não, sou testemunha. Entendeu? Então, meu pai dava aula de Direito do Trabalho, de Processo de Trabalho, dava aula de Processo Civil, de Constitucional, de Administrativo. E geralmente fala, quem faz muita coisa não é bom em nada. E ele era. Então, e aí você perguntar, então seu pai te deu muita aula? Não tinha tempo. Mas olha só, a criança, isso aí eu tento passar, né? A criança, ela mira o exemplo, a atitude. Então, às vezes, meu pai não tinha tempo. Eu me lembro, meu pai era professor, tirava dúvida de todo mundo, chegava em casa cansado, não tinha tempo, não aguentava mais. Às vezes, passava, trabalhava no Ministério Público do Trabalho, sessão no tribunal, dava aula à noite, chegava em casa cansado, não tinha tempo para tirar as minhas dúvidas. Na verdade, era isso. Mas ele foi referência. Eu olhava, então, e eles, claro, ele possibilitava que, às vezes, eu trabalhava com ele de vez em quando, teve um período que eu fazia os relatórios dos pareceres dele, ou então eu sou até da máquina de escrever, datilografava, e depois digitei também as aulas dele. Então, e vi ele dando aula, tanto que eu comecei a dar aula copiando meu pai. E, claro, aprimorando de acordo com aquilo que é meu. Logicamente, você vai... É o lema, né? Copiar para criar, criar para competir, competir para vencer. Na verdade, é isso. Você busca uma referência... Modelou ele, né? E modelei ao meu modo, e aquilo que eu acho que vai ser aprimorado. E, com certeza, outros me copiaram e aprimoraram. E a ideia é essa. Agora, meu pai, sem dúvida nenhuma... E vou ser sincero, não pelo tempo dedicado, que muito batalhador, muito lugar, 3 filhos para cuidar, tinha que correr atrás, junto com minha mãe, que era uma guerreira, mas a referência. Então, eu olhava, não é à toa, fui professor que nem meu pai e membro do Ministério Público que nem meu pai. E vou falar, quase que aquilo entra quase que inconsciente. Eu não parei para ver, eu vou fazer isso que meu pai... Não. Foi natural. É o exemplo. É o exemplo. Isso é muito importante, viu, pessoal? O exemplo que a gente dá para os nossos filhos, né? Parece um clichê, é verdade, né? Mas eu vou falar isso por quê? Porque, mas você teve sorte, você teve um pai que sentou, que conversou, não tive nada disso. Meu pai nunca foi ausente, pelo contrário. Mas não tinha esse tempo. Como eu falei, era professor de todo mundo, não tinha tempo, às vezes, de explicar. Mas a referência, você olha, ele pode não estar falando para você, você vendo ele dar aula, vendo tratar as pessoas, vendo atuar, aquilo fica no seu inconsciente. Você vai buscar a mesma coisa. Por isso a importância da paternidade em relação a isso. É claro, se puder fazer isso e ter qualidade de tempo, melhor ainda. Claro. E aí, ao longo da sua jornada, né, vamos falar um pouquinho agora de desafios, né? Porque essa palavrinha sorte, ela sempre aparece, né? A gente olha as pessoas e... Fulano teve sorte e tal, mas
esquece o caminho percorrido, né? Os desafios, altos e baixos. Qual foram esses, quer dizer, existiram alguns desafios, assim, os principais, e diante desses desafios, quais foram os aprendizados? Seja ele pessoal, que se você se sentir à vontade, claro, e profissional que você adquiriu ao longo desses desafios e principalmente agora, pela 4ª vez, né, exercendo uma função de liderança dentro do MPT, fora os outros cargos que você já teve. Cláudio, na verdade, assim, a vivência, a vida vai lhe forjando, né? Então, hoje eu falo, aprendi depois de velho, no bom sentido. Velho, né? Não, né? Eu falo com orgulho. Eu sou uma pessoa que adora a minha idade. Né? Eu acho que toda idade, não sou aquele, tenho nostalgia do meu tempo, não tenho nada disso. Eu gosto da minha idade. Hoje eu posso fazer coisas que eu não podia fazer antes. Eu não posso fazer coisas porque faz parte. Isso faz parte do processo. Tem uma frase, desculpa te interromper, Fábio, mas tem uma frase que eu adoro. Você é novo para algumas coisas e velho para outras, né? E faz parte. Então, Tudo tem seu lado bom. A vida é uma dualidade, né? Então, o que acontece? Eu aprendi o seguinte, aprendi agora, depois vamos voltar aos desafios. Primeiro, o fracasso faz parte da vitória. Né? Você é um cara vencedor. Quantos fracassos, quando eu falo fracasso é uma palavra forte, né? Quantas quedas, né, nós não temos ao longo da nossa vida? Opa. A diferença só entre o vencedor, e quando eu falo vencedor, pessoal, não estou falando de dinheiro, né? Eu estou falando de reconhecimento, e não social, reconhecimento você com você próprio. Se você se reconhece, tem orgulho de você próprio, você já é um vencedor, independente do que você faça. Mas é como você lida com as quedas, com as derrotas ou com os fracassos. Vou dar um exemplo. Eu me lembro que, como eu falei, lá atrás, vamos lá de trás rapidinho para não perder muito tempo, mas vou dar um fim. Lá atrás, eu estava no 2º ano do 2º grau, falei, quero ser militar. E quero escola naval. Você pergunta, por que? Não sei, meu amigo. Na minha família, não tem um militar. Eu ia te perguntar isso. Não tem. Minha mãe, como assim? Militar? Falei, não, eu quero ser militar. Botei na cabeça. Bem, minha mãe e meu pai botaram na época o que tinha de melhor lá para aprender. Eu morava em Niterói, que nasci criado, ia para o Rio. Era um intensivo. Na época era o IMITA, Escola Naval, o Impacto lá da Tijuca, que era turma IMITA, Escola Naval. Primeiro ano, meu amigo, era uma rotina de estudo que você não imagina. Foi um ano intenso, estudando de segunda a sexta o dia inteiro, o segunda a sábado o dia inteiro, e domingo era um vestibular todo domingo, e não tinha dia das mães, dia dos pais, não tinha feriado, era um vestibular todo domingo para treinar. Chegou, passei em vários concursos da carreira militar, mas o que eu queria deu branco. Quando eu entrei no Maracanã lotado e vi todo mundo que eu iria concorrer, deu branco. Talvez deu pane, o peso, né? Deu pane. Passei em tudo ali que eu não queria e não passei naquilo que eu queria. Eu poderia, naquele momento, fazer o quê? Eu tinha outras carreiras. Tinha a MANCA, tinha passado o Exército, a AFA tinha passado a Aeronáutica, a Reforma Mercante tinha passado, e outros. Eu falei, não. Caí porque eu não tive foco, me deixei levar pelo meio, pelo medo, pela insegurança, pela ansiedade. A pressão daquilo que você queria muito. Tive o apoio dos pais, banquei tudo de novo. Estudei tudo de novo. Falei, vou dar o meu um pouco melhor. Não me senti culpado. E aí é importante. Faz parte. Prova também é sistema nervoso, é emocional, é foco, faz parte do teste. Fiz e passei em 3º lugar no concurso nacional. Então, um aprendizado. Eu poderia ter parado, desistido. Ou então indo para uma outra carreira que a princípio eu não queria. Tive uma derrota, mas a derrota me ensinou a ter foco, a ter cuidado. E sabe, cuidado. Prova não é só conhecimento, é também. Né? Mas também atenção, é você trabalhar o seu emocional. Me preparou. Depois de diversos concursos públicos, a mesma coisa, passava, não passava, faz parte. Hoje, eu digo que o maior desafio que eu tenho, e aí já vou para... Aí foi carreira no Ministério Público, vários. Na área de gestão, é gestão de pessoas. Você lidar com gestão de pessoas é um desafio. Porque ser chefe, Cláudio, todo mundo é. Ser um líder que é a diferença. Também é um clichê muito normal, mas você ser líder, ou buscar ser um bom líder, não é fácil. Ter empatia e ter firmeza não é fácil. Só o que te traz isso é vivência. E eu costumo falar, a gestão me trouxe... Qual o desafio? Você não precisa saber tudo, mas você tem que ter o tirocínio
para saber o que delegar, a quem delegar, como delegar e quando delegar. E supervisionar tudo isso e tocando. Então, na verdade, o desafio... E aí, essa palavra desafio é interessante. E aí, com um aprendizado mais velho que eu fui ganhando, nos momentos mais difíceis, nós, é uma filosofia ocidental, temos na crise como um problema, né? Estamos em crise, pronto. Para tudo, estamos mal. Você pega a filosofia oriental, a crise, na verdade, nada mais é do que uma oportunidade de quê? De crescimento, de você mudar o rumo, de aprendizado. Então, eu troquei a palavra, aprendi a trocar a palavra problema por desafio. Porque quando você fala... Então, na gestão, eu vou para o meu 4º mandato. E claro que a vitória não é minha. A vitória é de uma equipe enorme de membros que estão comigo, de servidores, porque você não tem como ser líder ou chefe de nada sem um grupo coeso e tendo um propósito junto. E aí eu acordo todo dia dando graças. Demora, tá? Isso não é fácil não. Você agradecer, reconhecer, né? E depois falar, bem, quais serão os meus desafios desse dia? Ou seja, o que eu tenho que aprender agora e pedir sabedoria para saber lidar com eles. Por quê? Quando eu me preocupo com um problema, preocupação, eu estou antecipando o futuro que eu nem sei se vai vir ou não. E um problema, eu me foco numa situação negativa. Quando eu falo quais serão os desafios, eu foco o quê? Na sua superação. Então, a todo dia eu vou buscando, e claro, eu brinco, a vida para mim passou a ser um videogame, no bom sentido. Cada dia com a sua fase. E o que passou, Cláudio, passou. Não existe mais. Agir certo, excelente. Agir errado, sem culpa. Mas eu tenho conhecimento. Se eu agir errado, eu já tenho conhecimento. Então, eu tenho que trazer para mim o quê? A responsabilidade. Eu vou agir o que? O agora. E aí, outro clichê que, independente de filosofia, de religião, o que importa, meu amigo, é o agora. É aqui, é o que a gente está fazendo aqui. Aqui, nesse momento, estou com o meu amigo Cláudio. Então, aqui, eu estou dando o meu melhor. O que eu vou fazer daqui a 10 minutos, eu vou me focar daqui a 10 minutos. Isso aí foi uma vivência que eu tive, porque hoje o mal é saúde mental. Eu sei que eu lido com isso como membro do Ministério Público. E aí você vê a saúde mental, tanto no âmbito interno, externo, tá? É o mal do século hoje. Quem se apega muito ao passado, chama depressão. Quem se apega demais ao futuro, chama ansiedade. Então, e ninguém vive o quê? O presente. Falta a presença. Então, hoje, se eu pudesse ensinar hoje a passar... E detalhe, não sou mestre de nada. Cada dia eu tenho que aprender, porque não é fácil. Você buscar o conhecimento dos desafios que te trouxeram do passado, sem se atrelar ao passado. Não trabalhar com culpa, mas com responsabilidade. Deixar o futuro acontecer e se preocupar com aqui. Porque o que existe é só o hoje, é o agora. A partir de hoje é que virá o que a gente chama de futuro. É o que eu aprendi. Mas o que você está falando é muito importante, porque assim, a gente tem espectadores aí de áreas diferentes, né? Então, de repente, a pessoa está pensando ali, mas no direito é diferente. Não, não é diferente, não. Não. Esse aprendizado são para todas as áreas. Quem vive de passado fica preso a ele, né? O passado são experiências, né? O que muda o futuro é o presente. O passado a gente não pode mudar, né? Eu brinco, né? O que só existe na vida da gente é o presente. Ué, como assim? O passado não existe. Acabou. O passado são experiências. Futuro não aconteceu ainda. Então, na verdade, onde a gente tem que acertar é agora. Acertar que eu estou falando é se dedicar. E uma coisa muito comum, quando você se atrela ao passado, geralmente você traz uma culpa com você, de alguma coisa, né? Então, na verdade, nossa, e se, meu amigo, e se não existe? Porque você não foi capaz de fazer naquele momento, porque você não tinha esse conhecimento. Eu te pergunto, você é o Cláudio de 10 anos atrás, de 5 anos? Não é. Pelo menos a ideia da gente é buscar, né? Sempre evoluir. Melhorar. É melhor. Agora, a gente pode ficar na nossa zona de conforto, seja ela uma correria, que é uma fuga, ou comodidade, tudo é zona de conforto, ou buscarmos sempre melhorar. E no agora, cada dia um pouquinho mais. Na verdade, mais importante do que a intensidade é a regularidade, é a constância. Para tudo na nossa vida. Eu queria te fazer agora uma pergunta aberta, que é uma outra pergunta. São duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados. A primeira já foi e a segunda é essa. O que é sucesso para você? É uma pergunta aberta, que vem à sua cabeça. Fica à vontade para falar o que você achar que... Posso ser sincero?
não vamos confundir sucesso com fama, né? Que é muito comum essa confusão. Sucesso, na verdade, é você... E aí eu vou uma visão minha, estou falando interna, né? Porque uma pessoa de sucesso, e para mim é uma pessoa em que você tem o respeito do outro e principalmente o seu. Em todos os aspectos da vida. Até a minha área. Quer ver um exemplo? Vamos botar para sair um pouco do clichê do autoconhecimento, né? Em relação à minha profissão. Seja como procurador, seja como gestor, seja como professor. Sucesso para mim é falar, Fábio, como professor, porra, bom professor, excelente professor, não precisa ser o melhor. Pô, procurador, pô, cara bom, o cara assinou, Fábio. Se você vai concordar ou não com o parecer, com a atuação, não, é um cara bom, é um cara. Então, o sucesso para mim é você ser respeitado, não é temido, é ser respeitado pelas coisas que você passa, como você se apresenta, não só pelo outro, mas para você ter essa consciência. Então, hoje, erro todo dia, como todos nós, tenho muito a melhorar, tenho muito a aprender, mas eu tenho uma coisa, se você perguntar, todo mundo gosta de você, e não é para isso. Claro, Mas, assim, se eu for... uma pessoa... E sabe que uma coisa que me dá bom? Uma pessoa que você sabe que não gosta de você. Cara, eu posso ser sincero? Claro que tem, né? Mas não tenho nada aberto, assim. Tem pessoas que não têm contato. Então, saber que você tem uma boa relação com as pessoas, você representa bem a sua instituição, você está bem com a sua família. Cara, que é sucesso melhor que isso? Porque ter um posicionamento social ou ter uma conquista, é tudo passageiro. Hoje você de repente está muito bem, amanhã muda. Então, mas eu sei que o meu nome, e eu prezo muito, né? As pessoas falam assim, você... Em relação à minha instituição, por exemplo, você defende muito a sua instituição? Eu falei isso. Não. Claro que eu explico, esclareço, falo, eu defendo o meu nome. Só que quando eu defendo o meu nome, vem atrás muita coisa. Vem atrás o que eu sou e o que eu represento. A credibilidade, A minha credibilidade. Na verdade, excelente, você tirou... Eu falo respeito, credibilidade. Em toda a minha atuação jurídica, profissional e não só pessoal, você tem credibilidade. Você não precisa ser o melhor. Você não precisa ser o famoso. Nada disso. Mas se você tem credibilidade, você já tem sucesso. Sabe uma coisa que eu ouvi que eu achei sensacional? Não é dele, né? Mas eu ouvi assim... Olha, eu não gosto do fulano, mas eu tenho que concordar que é um bom profissional. Sucesso. Então não gosta por causa de quê? Talvez uma questão até porque, pessoal. Né? Quem é... Assim, você pode adquirir fama ou sucesso, ou, não estou confundindo uma coisa com outra... Não porque necessariamente concordem com você, mas respeita a forma que você coloca e de como você coloca. A credibilidade, né? Então, exatamente, defender, é ter credibilidade. E agora, não só, e principalmente com o outro, mas com você. Então, eu tenho certeza, isso também, você não vira soberba, tenho certeza que eu tenho essa credibilidade. Agora, que eu tenho muito ainda para melhorar, para mim mesmo, muita, faz parte. Então, mas que você, numa média, você tem uma credibilidade, isso eu acho muito importante. Você sabe que as pessoas podem não concordar com você, ou que o que você defende faz parte. Mas respeitam e sabem que é uma pessoa que merece credibilidade, uma pessoa séria. Isso para mim já é sucesso. Não, eu sou testemunha aqui, sem retórica, eu já te conheço mais de 22 anos, antes de você entrar no MPT, e ele sempre foi isso aí que ele está falando, né? E a sua trajetória demonstra isso, porque ninguém consegue enganar todo mundo o tempo todo, né? E é uma coisa interessante, quer ver uma coisa que também a gestão me deu? Isso aí, eu falo, se você perguntar, Cláudio, olha, a gente tem uma vida acadêmica, você muito mais, e continua até hoje, eu tive que dar uma paradinha por causa de gestão, entrei em gestão muita... Mas uma coisa que eu gosto de fazer, e aí que está, é relação institucional. E quando eu falo em relações institucionais, tem muito disso, né? De gestão de credibilidade. É você, diante dos desafios diários, por exemplo, que eu enfrento, buscar soluções em parcerias. É muito bom isso. Você vê as coisas aconteceram, levando a sua credibilidade da sua instituição para outros e fazendo uma corrente. E quando eu falo em várias questões, claro que quando estamos falando de relações institucionais, não são meramente pessoais. São muitas vezes políticas de Estado, não de governo, não tem nada a ver com governo, partido político. Você trazer a sua instituição, fazer parcerias em prol da própria sociedade, você poder ajudar uma instituição com seus contatos, tudo isso agrega.
Tudo isso te traz credibilidade, te traz sucesso, entre aspas, e te dá uma satisfação. Que é coisa melhor do que você poder tocar um projeto social, como você está fazendo, ou institucional, que quem vai ganhar é a sociedade. Sei, muitas vezes, você sabe que a questão orçamentária é complicadíssima para todo mundo, mas só com parcerias de forma republicana, democrática, e você vendo as coisas acontecerem, isso é uma coisa que hoje me brilha. É um desafio, né? Eu vejo que te satisfaz. Me satisfaz. Primeiro que você falou, né? Eu dou meu jeito. Num podcast, eu falei, qual é a finalidade? Tô dentro. Eu queria agora explorar um pouquinho essa parte institucional, né? Uma vez ele me falou uma coisa, a gente estava lá ele fez o doutorado dele na Universidade Autônoma de Lisboa, em Portugal, e nós estávamos lá, né, conversando, amenidades, e ele me falou dos índices de trabalho escravo no Brasil. Eu fiquei impressionado com isso, porque eu não tinha a menor noção de que a coisa era assim, né? A gente vê muito em filme, parecendo que é em outro país, né? E aí, a tua experiência, né, como procurador do Ministério Público, e não sei se como chefe do Ministério Público, talvez mais ainda, né? Como é que você vê essa questão do trabalho escravo? Talvez, se você tivesse os números na cabeça, seria legal falar para o pessoal, né? E como promover ambientes de trabalho mais saudáveis, inclusivos, produtivos, frente aí essas demandas de mercado. E se você quiser falar para o empregador e para o empregado, você pode falar um pouquinho mais, que eu acho esse comentário, embora triste, né? Sim. Mas fundamental, né? Eu vou aproveitar essa oportunidade de contextualizar. É o seguinte, quando eu falo em Ministério Público do Trabalho, eu acho muito importante fazer algumas distinções. E até porque aproveito o seu programa, vamos dizer assim, que a audiência vai bombar com você, e divulgar o conhecimento. É muito comum fazerem confusão, inclusive quem é da área jurídica, entre Ministério Público do Trabalho, Ministério do Trabalho e Justiça do Trabalho. São instituições totalmente diferentes que integram, junto com a advocacia trabalhista, o sistema de justiça trabalhista. Uhum. Né? Na verdade, todos nós, de alguma forma ou outra, temos como responsabilidade a promoção do chamado trabalho decente. Para que o trabalho, na verdade, quando a Constituição, no artigo 6º, fala direito ao trabalho, não a qualquer trabalho, mas um trabalho, o artigo 6º tem que ser interpretado junto com os fundamentos do Estado Democrático de Direito, artigo 1º, inciso 3. Ou seja, o trabalho ser um importante instrumento de concretização da dignidade da pessoa humana, de reafirmação da cidadania. E o trabalho, por si só, tem um valor social, assim como a livre iniciativa tem, como diz lá também no artigo 1º, inciso 4º da Constituição. Então, o Ministério Público do Trabalho é um órgão constitucional independente, alguns chamam de quarto poder, né? O Ministério Público, mas é um órgão constitucional independente, que a quem cabe a defesa da ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais individuais indisponíveis no âmbito das relações de trabalho. Esse é o Ministério Público do Trabalho. Nós temos por norte a tutela dos chamados direitos meta-individuais. São os direitos difusos, que são os direitos de todos nós, difusos na sociedade. Né? Que tá? Tá aí nos assistindo. Exemplo, quando o ente público não observa a regra do concurso público, está violando o direito difuso de qualquer um que seja candidato poder participar. Está violando o regime democrático, uma forma de democracia, ter acesso ao serviço público através de concurso público. Da ordem jurídica, dos interesses sociais indisponíveis, ou seja, os direitos meta-individuais, os difusos, coletivos, individuais, homogêneos, que tenham repercussão social, e aí os direitos fundamentais em si. Eu costumo falar que o Ministério Público do Trabalho, Cláudio, não deixa de ser um advogado. Só que é um advogado não do Estado, que aí temos a advocacia pública, né? É um advogado da sociedade, que tem, por isso, prerrogativas. Aí, muita gente fala, o Ministério Público atua no direito coletivo. Não, necessariamente. Exemplo, vamos pegar o trabalho escravo, como você falou. Se eu tenho um trabalhador em situação análoga de escravidão contemporânea, ou uma criança sendo explorada, já cabe a nossa atuação. Até porque aquela lesão, pela sua gravidade, viola direitos fundamentais, uma disponibilidade que é inerente àquela lesão, que ultrapassa a figura da individualidade atingida e afeta a todos nós. Como você mesmo falou, olha,
Nós temos, por exemplo, um trabalho escravo doméstico, hoje, infelizmente, é muito comum. Quando você vê uma notícia, trabalho escravo doméstico, aí você fala assim, nossa, isso existe. Isso te violenta como cidadão. Então, tem uma carga difusa aí também. E aí, como eu falei, o Ministério Público do Trabalho atua nesse lado, né? Nessa também como a Justiça do Trabalho, a Advocacia Trabalhista, o Ministério do Trabalho na promoção do trabalho decente, mas o Ministério do Trabalho e Emprego, ele atua na parte, tem a parte da fiscalização, que são os auditores fiscais, tem a parte de geração de políticas públicas de renda e emprego, e a Justiça do Trabalho julga as ações, né? O Poder Judiciário. O Ministério Público do Trabalho tem tanto uma atuação, como a gente fala, na promoção de inquéritos civis, de ações civis públicas, de ações civis coletivas, mediações, temos também uma parte muito importante de promoção de interesses, o Ministério Público enquanto articulador social, interdisciplinar, indo em busca de soluções com outros parceiros, a atuação custos legis ou custo iuris em processos que tenha subjacente ali interesse público, que justifica a nossa atuação, seja pela qualidade da parte ou pela natureza da lide. E entre vários temas é esse, o trabalho em condições análogas de escravo, que é um crime no artigo 149 do Código Penal. Nós temos uma chamada Coordenadoria Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo, enfrentamento ao tráfico de pessoas. Em cada regional aqui no Rio, nós temos a Coordenadoria Regional. E existe sim, existe. E quando eu falo em trabalho em condições análogas de escravo ou escravidão contemporânea, existem 4 modalidades, né? No próprio tipo do artigo 149, existe o trabalho forçado, que é quando o trabalhador ele tem, além da sua locomoção, a sua autodeterminação cerceada, ele não pode se desligar. Geralmente é feito o aliciamento, o engodo, a fraude. São trabalhadores que estão em situação de vulnerabilidade social, precisam comer, precisam se alimentar, precisam de trabalho. São contratados achando que vão ter boas condições de trabalho, são engodados. Muitas vezes existe ainda o trabalho forçado. A partir do momento que adentram com falsas promessas ao esse aliciamento, explorando a vulnerabilidade, depois não tem como sair, porque eles são envolvidos no endividamento, é chamado regime de trucking system. Aí entra uma segunda forma, que é a servidão por dívida. E aí acaba tendo cerceamento, assim, eu não posso sair porque eu tenho uma dívida com o meu tomador. Também o trabalho degradante é uma outra forma que geralmente também está junto ali, ou naquelas condições de trabalho, não são condições dignas, mínimas de higiene, de saúde, de segurança. E a jornada exaustiva. Então, hoje, quando eu falo em trabalho em condições análogas de escravo, estou falando numa dessas 4 modalidades que podem ser concomitantes ou não. O trabalho forçado, o trabalho degradante, a jornada exaustiva e a servidão por dívida. E isso é uma realidade não só na área rural. Eu tive, por exemplo, eu passei para o Ministério Público, tomei posse em 2003. Eu passei e fui para Rondônia, minha primeira lotação. Em 6 meses, eu já estava atuando lá no norte, na região centro-oeste, em trabalho escravo. Nós temos trabalho escravo no âmbito urbano. Não sei se você lembra, as confecções lá, explorando os bolicianos em São Paulo. Nós temos também na indústria da moda... Foi uma atuação do MPT, não foi? Foi, do MPT. Na indústria da moda, tivemos, e aí traz a ideia de responsabilidade da cadeia produtiva, é uma realidade. É claro que não é aquela escravidão que passamos no nosso período colonial, né? No negro, da senzala, não. Mas é uma mancha no nosso processo civilizatório tão forte como aquela lá que já passou. Na verdade, são pessoas que têm a sua vulnerabilidade social, são explorados, são aliciados e submetidos a condições degradantes de trabalho e muitas vezes com cerceamento, sim, da sua liberdade. Ninguém me contou, eu presenciei em 2003. Pois é. Tá? Capangas tomando conta e não deixando. Trabalhadores não podiam fugir porque iriam morrer. Eu vi isso, ninguém me contou. E nós temos operações aí em garimpos, por exemplo, muito forte, carvoarias, casas de farinha, onde não só homens, mulheres, crianças, idosos, aí você tem muito também a nossa atuação no combate à erradicação do trabalho infantil, a promoção da saúde e segurança do trabalho, né? Formas de combate à discriminação, modalidades de assédio, qualquer forma de violência no trabalho, assédio moral, assédio sexual, assédio eleitoral. Ou seja, é uma gama de atuação nossa. Eu ia te perguntar sobre o assédio, você já falou. É porque, assim, às vezes, eu fiquei impressionado quando você me falou isso, né?
E às vezes a gente vê em filme, né? Mas isso acontece no país, acontece. Olha aqui a experiência do MPT, né? 22 anos como procurador. Triste, né? Triste. Cenário, mas acontece e que bom que... Nesse momento, com certeza, está tendo uma operação de trabalho escravo em algum lugar do país. Quando eu falo operação, atenção, nós não atuamos sozinhos. É o Ministério Público do Trabalho, o Ministério do Trabalho, Emprego, junto com os auditores fiscais, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, e aí, muitas vezes vai a Defensoria Pública da União também. É uma equipe que vai. E aí eu queria aproveitar, então, esse rol, né, que você já até exemplificou. O Ministério Público do Trabalho ele tem se deparado, além dessas questões, com questões interessantes, boas ou ruins, né? Fica à vontade, sobre inteligência artificial, automação, questões afetas à tecnologia. Sim, claro. Inclusive, um dos desafios hoje é que a tecnologia é algo que não tem como voltar atrás, né? Hoje a vida ela é digital. Nós estamos aqui no podcast. Ninguém não vai pensar em publicar o podcast, uma entrevista, que isso passou, é rede social, é YouTube, ou seja, faz parte. Hoje, um dos desafios, na verdade, é a questão como utilizar, como o homem não ser substituído pela máquina, a questão da proteção contra a automação. É uma coisa, a tecnologia, ela está aí, já é presente, não é futuro, e cada dia não tem como voltarmos atrás, e nem estamos falando o que é, mas como buscarmos uma qualificação é um desafio muito grande. E como, no nosso caso, como lidar com as novas formas de relação de trabalho que estão surgindo. Vou dar um exemplo. E aí nós temos uma bandeira motorista de aplicativos, o trabalho plataformizado, né? As entregas, os motoristas de aplicativo. E aqui, eu não vou entrar na discussão aqui, e eu acho que o programa não é adequado para isso, se é de fato eles são empregados nos termos da CLT ou não. Mas um desafio tem. A tecnologia traz os benefícios maravilhosos, não tem dúvida. A internet, então, foi um advento que mudou, né? Mas traz Quem diria hoje, agora, traz também desafios, né? Muito grandes. Primeiro, questão da qualificação, e segundo, não temos cuidado com a precarização das relações de trabalho. Porque o trabalho, na verdade... Falo, professor Cláudio Carneiro, primeiro logo vem como professor, vem como advogado. O trabalho é a nossa realização. É o que nos identifica dentro da comunidade. É aquilo que nos torna cidadão. Então, o trabalho é algo que vem para aquela... Né, como diz Gonzaguinha, o homem sem trabalho é homem sem honra. Né? Na verdade, isso é muito importante para a gente. Então, para que não haja uma mercantilização, uma precarização, você vendo uma questão, uma necessidade de discutir quais são as melhores formas de proteção social diante dessas novas relações de trabalho. Se vamos enquadrar dentro do conceito formal da CLT outras formas de proteção que garantam um trabalho decente. Porque o trabalho decente, quando eu falo muito de trabalho decente, pessoal, não é uma coisa de Brasil. É um compromisso internacional assumido pelo Brasil e outras nações de buscarem esse trabalho decente. Então, a todo momento, estamos pensando, primeiro, como utilizarmos essas novas ferramentas de inteligência artificial, por exemplo. Hoje, um advogado, um procurador que não saiba lidar com inteligência artificial está ficando para trás. Faz parte. Agora, não é que vai substituir o nosso papel. Na verdade, vai buscar o quê? Otimizar a nossa atuação, tá? E tentar, com isso, ganharmos maior produtividade. Mas aí o ser humano é fundamental para o quê? Para o controle de qualidade. Utilizar a tecnologia como meio, né? Para atingir a finalidade. Exatamente. Claro, né? Eu vou te fazer uma pergunta aqui e, obviamente, que você não vai poder responder como médico, né? Mas a visão jurídica ela é muito importante. Você já até citou nesse tema envolvendo ansiedade, estresse, o burnout, nem tão pouco como psicólogo, né? Mas do ponto de vista jurídico, né? Como procurador do Ministério Público do Trabalho, quais são as estratégias que a sociedade pode usar na relação de trabalho para tentar evitar isso, ou alguma coisa que você tenha visto que você pode dar de conselho aí para todos, com a tua experiência dentro do MPT? Uma coisa que eu mantenho, muito embora eu tenha afastado um pouco da parte acadêmica, uma coisa que eu gosto de falar e fazer são palestras eventuais. E não me furto, tendo agenda, eu falo isso, seja para as empresas, público, empresários, ou advogados, ou trabalhadores,
Claro que você ajusta o discurso de acordo com o público. Por que eu ajustar o discurso? Você tem que falar a linguagem. Dá uma customizada, né? Tem que falar. Isso aí não é política, isso pelo contrário. Eu vou falar o quê? Para trabalhadores, eu não posso pegar o juridiquês e ficar falando. Para advogados, eu posso ser mais técnico. Para empresário, eu tenho que ter uma outra linguagem. Por quê? E tive a honra de, por exemplo, a seu convite, dar aulas em compliance trabalhista, não é isso? Naquela pós-graduação que você coordenava. Foi um desafio, porque eu tive que lidar com compliance officers, com advogados, pessoal de RH. É uma outra linguagem. E aí você tem que dizer dos benefícios de um compliance, tá? Isso tem a ver com compliance também, dentro de uma visão empresarial. Que é legítimo também. Eu costumo brincar. O Ministério Público do Trabalho, o pessoal fala, defende o trabalhador. Não, nós defendemos a ordem jurídica. E ao defender a ordem jurídica, nós defendemos o bom trabalhador e a boa empresa. Até precisamos dos dois. Agora, uma coisa que a gente pode fazer, primeiro, e aí em relação às empresas, por exemplo, é que elas tenham noção da responsabilidade delas. O empregador, ele é responsável não só pela rigidez física, ou seja, a atuação de agentes químicos, físicos e biológicos, mas também rigidez moral, psicológica no meio ambiente de trabalho. Um meio ambiente de trabalho, por exemplo, em que temos assédio moral, assédio sexual, modalidade de assédio e de violência, por exemplo, seja um assédio moral organizacional, que é chamado straining, né? Que é uma manifestação coletiva, aquela política agressiva de metas. Não tem nenhum problema ter metas. O problema é como se exige o cumprimento dessas metas, ou metas inatingíveis, em que você leva o trabalhador ao estresse. Isso traz um adoecimento, cai a produtividade, e isso pode refletir, inclusive, na rigidez reputacional da empresa, que tem valor de mercado. Né? Então, a responsabilidade do empregador, não que ele seja um garantidor universal, não é isso, mas a partir do momento que ele tem um corpo de trabalhadores, de empregados, ele tem essa responsabilidade. E a lei dá, sim, um cunho de responsabilidade objetiva. Por quê? Porque ele responde pelos atos de seus empregados e prepostos perante terceiro. Então, tem essa responsabilidade em relação aos seus próprios empregados. E o próprio trabalhador também ele tem que ter essa consciência de que ele atua, na verdade, numa engrenagem, que ele faz parte dessa engrenagem, mas que é preciso a necessidade da colaboração, logicamente, e o que a gente vem falando muito é a necessidade do chamado acordo de trabalho. O que é esse acordo de trabalho? Inclusive, dentro do próprio Ministério Público do Trabalho. Tecnologia, vamos trazer um pouco? WhatsApp. Gente, é uma maravilha, mas é um inferno na nossa vida. Acorda que ele já começa... Todo mundo te acha onde você... tem. Então, na verdade, vamos fazer um acordo a gente faz isso dentro do Ministério Público do Trabalho, em relação do servidor, com o membro, com os chefes. Vamos fazer assim, qual vai ser a nossa forma de comunicação usual? Vai ser por telefone, WhatsApp, e-mail? Vamos deixar... Pode ser... Qual o horário, mais ou menos, que a gente vai se falar? Porque o empregado tem vida, o trabalhador tem vida, tem que ter o seu direito à desconexão. Porque o empregado doente, e aí a doença hoje, como eu falei, a saúde mental hoje é um mal, síndrome de burnout, que reflete no ambiente de trabalho, é fato. Estudos estão aí. Cai a produtividade, traz prejuízo para o trabalhador, para a família do trabalhador, para a empresa e para o Estado. Ou seja, ninguém ganha com isso. Ninguém ganha com isso. Tá? Então, pelo qual você tendo um acordo de trabalho incentivando o seu trabalhador, o seu colaborador, o seu empregado, o trabalhador se sentindo integrante da empresa, todo mundo ganha. É claro que existe abuso de ambos os lados. Nós temos que trabalhar isso. Mas essa noção de saúde e segurança é muito importante e é um dos nossos também carro-chefes de atuação. Principalmente no mundo hoje globalizado, onde a competitividade é enorme, a necessidade de atingir metas, como falou isso, não sou contra metas. Em qualquer empresa, qualquer organização, até o Ministério Público tem metas a serem atingidas, tem um planejamento estratégico, valores, objetivos. A questão é, que metas são essas e como eu vou estimular aos meus servidores, aos meus colegas, baterem essa meta? Não é na base da gestão por injúria, pelo medo, pelo estresse, que vai chegar lá. E metas factíveis, né? Porque às vezes são metas que são... Nós tivemos casos, só para dar uma ideia, pessoal, vocês têm uma ideia, não vou falar
por exemplo, setor bancário, setor de muita violência psíquica, e no telemarketing, ou seja, aqueles setores em que você precisa de um estímulo, né? Vendedor, por exemplo. O vendedor tem que ser estimulado a vender. Uma coisa é estimular trabalho, trazer uma psicologia do trabalho. Outra coisa é aquela pressão com ameaças, com colocar o trabalhador em situação ridícula caso não bata a meta. Tudo isso leva a um estresse que reflete na própria empresa. Degrada as condições de trabalho, cai a queda da produtividade, traz doenças psicoemocionais, psicossomáticas ao trabalhador, os casos de suicídio grandes. Nós estamos vivenciando, quer ver uma coisa que tem muito a ver com a nossa atuação? Nós estamos vivenciando hoje os agentes de segurança pública. O Ministério Público do Trabalho, ele não é Ministério Público do Emprego, é Ministério Público do Trabalho. Sabe uma coisa, Cláudio? Você que foi policial sabe o que eu estou falando. O policial ele é tão cobrado e tão criticado às vezes, né, que ele se esquece de que, na verdade, ele é um trabalhador que atua em situação de risco e de risco acentuado. Então, hoje, os índices de distúrbios psíquicos, de saúde mental, de suicídios, é enorme. Hoje é um problema nacional. Então, o Ministério Público do Trabalho no Rio de Janeiro, não basta você sair ajuizando ação em face do Estado, não é isso. É entrar como articulador social, fazer acordo de cooperações. Nós temos hoje aqui com o Degase, com o CEAP, com a Polícia Civil, causa, né? Militar, bombeiros, a Guarda Municipal, com reversões nossas e parcerias com as universidades e com institutos de prevenção, buscar um diagnóstico, vendo os mapas de sofrimento psíquico nas corporações, atuar na prevenção e no tratamento do policial e da sua família. Isso é uma realidade hoje no Rio de Janeiro, um projeto piloto que o Ministério Público do Trabalho do Rio está fazendo em conjunto com os agentes de segurança pública, que é uma relação de trabalho. O que não se discute é o regime jurídico que vai disciplinar essa relação de trabalho. Mas é uma relação de trabalho, são todos trabalhadores. Eu acompanho o seu trabalho, parabéns por essa preocupação, vamos colocar assim, né, com todos os trabalhadores de uma maneira geral, porque, infelizmente, o policial é muito esquecido nesse cenário. Nós temos uma invisibilidade de policiais e nós conversando com eles, nesses trabalhos, falando isso. Já reparou quantas vezes um policial, segurança presente, está na rua, você passa, não dá um bom dia ao policial. E vou te falar, eu tenho esse costume que minha esposa, que é delegada de polícia, tem também. Eles levam um susto. Aí a gente fala, bom dia, senhor. Ele leva um susto, não está acostumado a ninguém passar e dar um bom dia. Essa invisibilidade parece que não incomoda muito eles. Imagina você ser invisível. Tem isso. Verdade. Então, assim, eu ia fazer essa pergunta, mas já havia a resposta, mas você é totalmente a favor, então, do compliance trabalhista, né? Não tem como. Até porque o que é o compliance? Sabe melhor do que eu. É uma cultura de estar em conformidade. Primeiro, como defensor da ordem jurídica, como membro do Ministério Público, eu não só tenho como ser a favor, como apoiar um compliance, um programa de integridade. Porque, e claro, um dos primeiros pilares do compliance é a alta administração. É, logicamente, isso ser absorvido e bancado pela alta administração. Senão você não tem um compliance. Você tem um checklist, você finge. É você trazer para dentro da sua empresa essa cultura de estar em conformidade, que traz, com certeza, benefícios. Tanto no âmbito... Porque, na verdade, a ideia é... A gente brinca, né? Não é neutralizar. Riscos de inerência à atividade vão existir sempre, mas você minimiza isso. Você busca se antecipar, detectar, prevenir, detectar e tentar atuar. Inclusive, para o próprio Ministério Público, a gente fala, o compliance primeiro é para o ambiente sadio dentro... Eu estava falando agora de saúde mental, exemplo, na área de saúde e segurança, é para que haja um meio ambiente sadio, equilibrado, que dê retorno não só ao trabalhador, mas principalmente à própria empresa. Tá? Aí que se fala, para evitar o quê? Ação do Ministério Público do Trabalho, do auditor fiscal. Não é só isso, não. O passivo trabalhista também é uma consequência. Mas ganhar em produtividade, ganhar em reconhecimento, evitar... Não é nada. Quem atua com empresa sabe o que eu estou falando. Imagina você ter uma empresa sua em que tem uma denúncia ou uma condenação de trabalho em condições análogas de escravo, ou de discriminação racial ou de gênero, ou de se utilizando de mão de obra infantil, ou um grave acidente de trabalho fatal. Isso cai, você joga no Google, aparece. Isso afeta a credibilidade da empresa, a imagem, a sua rigidez reputacional, que hoje tem um valor de
de mercado alto. Então, aproveita aí, você que está nos assistindo, divulga esse programa para a organização para a qual você trabalha, independente de qual seja, né? Porque com certeza. Estamos aqui ouvindo um especialista, um procurador do Ministério Público do Trabalho falando sobre temas importantíssimos. E quando você você está numa audiência com a empresa, não, eu trouxe meu compliance, você até passa a respeitar mais, pô. E às vezes o próprio compliance da empresa se adianta. Aí você fala, não, mas isso aí não inibe que aconteça. Pode não inibir, pode não evitar, mas neutraliza quase que de imediato e diminui as consequências. Então, até na dosimetria da indenização, isso tem repercussão. Ou às vezes até uma absolvição. Olha só, atuou, o dano foi mínimo. Gestão de risco, né? De risco, exatamente. Pessoal, a gente gostaria de aqui, eu ficaria conversando com você horas aqui, mas eu queria te fazer a última pergunta, infelizmente, por causa do nosso tempo, que é uma pergunta agora sobre a sua vida. Quem é, para o pessoal aqui concluir a sua história de vida, quem é o Fábio Vilela fora da mídia, fora do MPT, fora da sala de aula? Aliás, as palestras dele são sensacionais, as pessoas têm que ver a motivação que ele tem para falar desse tema, né? Que aí ele já fala sozinho, né? Eu aqui estou interrompendo para a gente falar, mas é totalmente motivante assistir várias, né? Obrigado. Então, quem é Fábio Vilela fora da mídia, do MPT, dos palcos, da sala de aula, das palestras? Fala aí um pouquinho para a gente te conhecer mais. Eu já conheço, mas o público aqui. Eu poderia... A gente tem que ter um cuidado, né? É muito... Não, cuidado que eu tô falando para você não... na verdade, assim, fora do que a gente faz como... na versão... Eu sou... Não, fica à vontade, eu porque, gosto. olha, ele é uma pessoa simples demais. Assim, então, sabe o que eu gosto? É uma pessoa... Eu gosto... Ser pedante, não é isso? Não é pedante, porque a gente tem dificuldade. Por exemplo, eu sei de todos os meus defeitos. E muitos eu não sei e outras pessoas sabem, né? É muito comum. Assim... É uma pessoa que gosta de relações interpessoais. Se preocupa com o ser humano, exatamente. Né? Empatia. Aí, quem sou eu para falar que eu sou uma pessoa que tenho empatia? Isso é muito... Mas eu procuro ter empatia. E se eu estou procurando ter empatia, já vale muito. Então, quando eu trabalho a empatia, por pior que seja a situação, isso me põe na frente. Então, eu falei, mas peraí. Como é que eu posso? Claro que eu sou ser humano como qualquer um. Então, tanto no lado profissional, como no lado pessoal, como no lado religioso espiritual, se eu não sou a pessoa de 10 anos, se eu não sou o cara de ontem, né? E se Deus quiser, amanhã eu não sou o de hoje, eu gosto. Você sabe que não sou formal, quem me conhece é tudo irmão, meu amigo. Até que meu amigo, isso já traz, né? Na verdade... Você querer trazer, claro que também muitas vezes você tem que manter um distanciamento dentro de um ambiente, de uma atuação, que faz parte. Mas se você puder conseguir levar as coisas com empatia, com leveza, é muito melhor. E claro, e nisso você aprende muito. O lidar com o outro. Então, na verdade, como todos nós aqui, é buscar aprender, meu amigo. Na verdade, a gente está aqui para isso. Uma vez me perguntaram, se você tivesse, qual é o seu propósito de vida? É complicado isso. Seu propósito de vida. Não é propósito profissional. Qual é seu propósito de vida? Eu já pensei, eu diria... Bem, eu sei, independente, que eu estou aqui para aprender. Sempre aprender. Nós somos eternos aprendizes. Tá? E meu propósito de vida é só meu amigo. Porque a vida é um sobe e desce, né? Hoje você está lá em cima, amanhã você está no meio, outro você está lá embaixo. E o que vale é a sua empatia com o outro, que de repente aquele pode te dar a mão para te levantar. Então, meu propósito de vida é estar em paz comigo. Tendo certeza que errei para burro e vou errar muito ainda, mas estou aprendendo, certeza de que sempre que possível eu faço o meu melhor. Ainda que não saia o meu melhor, eu tento fazer o meu melhor. Isso aí já vale. Perfeito, só Jesus, né? A gente tem que ser cada dia melhor, buscar ser cada dia melhor. Entendeu? Não tem como. Isso aí você leva... E aí, meu amigo, você pode aplicar para qualquer área da tua vida, independente de carreira, independente de nada. É buscar treinar empatia. Isso é fundamental. Lidar com pessoas, aprender. Mesmo, você sabe que a melhor forma de aprender muitas vezes, as formas que a gente aprende mais é quando a gente dá aula, né? Verdade. É quando a gente consegue fixar mais. E você aprende muito com o aluno também e essa troca é muito fundamental. É isso. Sem ser piegas ou clichês, mas assim,
Fora isso, eu gosto de relações pessoais, de estar com as pessoas, com esse aprendizado, trazer esses desafios. Mas vou te falar, na área da gestão, o maior desafio é a gestão de pessoas, o que não tira a sua beleza de qualquer forma. Poxa, infelizmente, pessoal, a gente está chegando ao fim do nosso bate-papo aqui. Eu falei a vocês que ia ser sensacional, né? Mas a gente pode até marcar já outra oportunidade para conhecer um pouquinho mais. E eu, mais uma vez, queria agradecer aos nossos patrocinadores, o ICEP Hub, há mais de 17 anos transformando vida, e o Totalis Precatórios, com mais de 400 milhões negociados em 4 anos. Doutor Fábio, eu queria deixar aqui meu agradecimento pessoal. A gente tem ciência da sua agenda pesadíssima, mas ainda assim se disponibilizou para estar aqui, contando um pouquinho mais da sua história, dando dicas importantes, falando sobre a atuação no Ministério Público, que é uma instituição que tem uma missão muito importante, a gente desfrutar do seu conhecimento. Então, fique à vontade para deixar seus contatos, deixar os contatos de rede social, já adianto aqui, que é o @FábioG Vilela, com 2 L's, né? E muito obrigado pela sua disponibilidade, sobretudo para a gente conhecer um pouquinho mais da sua vida, né? Muito obrigado, Cláudio. Foi um prazer estar aqui nesse podcast, TVC Cash. Parabéns pela iniciativa. As pessoas precisam disso, né? Ter referências, né? Não que ninguém vai ensinar nada a ninguém, mas claro, referência a tudo. Você tem modelos, vai adaptando qual é o melhor modelo para você e desejo sucesso. E, por favor, divulguem. Muito obrigado. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve lá, coloca lá o sininho para conhecer os próximos episódios e também o @Transformando Vidas e Carreira no Instagram. Se você também quiser agregar sua marca a esse programa social, ele não tem nenhuma finalidade lucrativa, é um projeto social nosso, entre em contato com a nossa equipe através do e-mail contato_portal_tvc@gmail.com. E também, dentro desse projeto social, nós temos 3 e-books e 3 mini-cursos sobre a série Educação Financeira, envolvendo crianças, jovens e casais. Toda a renda desse material ela é revertida para o projeto social e você pode acessar através do e-mail que vai estar na descrição desse vídeo. Contamos aí com a sua ajuda, afinal, educação financeira é um tema muito importante para toda a sociedade. Muito obrigado, doutor Fábio, muito obrigado. Sucesso mais uma vez aí a todos vocês. Obrigado.